Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje está começando uma semana e eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para mim, para você hoje, que nos ajudasse a nos motivar, passar por essa semana ou pelas outras semanas, por outros dias, que nos facilitasse a nossa vida. A gente tem vivido tempos muito difíceis, dias difíceis. O mundo está numa situação que não tem sido fácil estar situado nisso tudo. Mas eu li um texto hoje pela manhã e o texto falava sobre quando Paulo estava na segunda viagem missionária dele, ele estava de partida para um lugar, só que Deus falou que não era para fazer, que era para ele aguardar. E quando ele chegou em Troade, ele teve uma visão, ele via um homem e esse homem falava assim: passa a Macedônia e nos ajude. E ali ele teve a definição de onde exatamente Deus queria que eles fossem. E aí ele vai para Macedônia, que é a Europa hoje, e ele vai levar o evangelho para as pessoas lá da Macedônia que estavam muito necessitadas de ouvir. O que eu aprendo? O que eu posso tirar de lição de um texto desse? Pode parecer que não tem lição nenhuma, mas tem sim. Uma lição muito importante. Que mesmo que eu faça planos, mesmo que eu tenha projetos, mesmo que eu tenha em mente algo determinado para fazer, eu só posso fazer depois que eu tiver o sim de Deus. Porque às vezes, aquilo que tem para eu fazer, aquilo que está na minha mente, que eu estou determinado a fazer, nem sempre isso é o que o plano de Deus está falando. É muito fácil você entender quando é Deus que fala. Outro dia uma pessoa me perguntou como ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível. Inconfundível. Você sabe exatamente quando Deus está falando com você, porque você tá pedindo uma direção a Deus, você está pedindo um esclarecimento, uma luz a respeito de algo que você quer fazer, o que você está planejando. E você pede a direção de Deus e aquilo vem no seu coração. Ou você escuta audivelmente mesmo, como se alguém estivesse falando com você. Não é assim, não é esse o caminho, não é isso que eu tenho para você, é aquilo que eu desejo. Então você consegue discernir. E a voz de Deus, na maioria das vezes, ela vai na contramão do que não é bom. Não é bom. Se você, um exemplo que eu vou te dar, se você está fazendo alguma coisa, você sabe que aquilo que você está fazendo é errado. E aí você escuta uma voz falando assim: é isso aí, continua fazendo. Você está no caminho certo. Essa voz não é de Deus. Agora, quando você escuta, você está fazendo algo que não é bom, você sabe que não é para você, que é ruim, que não vai agradar a Deus, e aí aparece aquela voz, vem no seu coração, ou você ouve falando: olha, esse não é o caminho, isso que você está fazendo não está certo. Que vem confrontar você, que vem te chamar ao conserto, que vem te convocar a andar alinhado, a andar no caminho direito. Essa é a voz de Deus. Sabe, o inimigo das nossas almas não quer que eu e você andemos certo. Não. Ele, muito pelo contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar tudo para você, dizendo que tudo que você está fazendo é o certo, que aonde você está indo é legal, que dessa forma que você está agindo é correto. Quando você mesmo, lá no seu íntimo do coração, você sabe que o que você está fazendo não é legal. Mas a voz de Deus, ela vem nessa contramão. A voz de Deus, ela vem para
nos chamar para o conserto, nos chamar para acertar, nos chamar para fazer, para tomar a direção certa. Então, a voz de Deus, ela é inconfundível, inconfundível. E o que eu quero deixar para mim e para você hoje é isso, que quando você for tomar alguma decisão, busque a Deus primeiro, busque a Deus e espere ouvir o que Deus tem para você. Deus pode te falar através de um vídeo, Deus pode te falar através da palavra dele, Deus pode te falar através de um cântico, Deus pode usar alguém até numa rede social para falar e trazer uma resposta para você, ou ele pode vir e falar com você. Então, que a gente tenha sensibilidade para poder estar atento para quando Deus falar comigo, com você. As nossas decisões, os nossos projetos podem ser grandes, podem ser mais de um, mas não tente fazer nada se não tiver a aprovação de Deus. Não tente. Quando você faz qualquer coisa sem a aprovação de Deus, dá errado. Você sofre, você se frustra. Agora, quando Deus te responde em relação àquilo, mesmo que seja um não, mas você vai entender que aquilo foi bom para você. E aí depois, quando você parar para analisar, você vai falar, poxa, aquele não tinha que ser aquele não mesmo. Eu não estava pronto para aquilo, ou aquilo ainda não tinha sido o momento. Então, a reflexão que eu quero deixar para mim e para você hoje é essa. Pare para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Paulo estava com as melhores intenções do mundo. Paulo estava saindo numa viagem missionária para levar o evangelho. Olha que coisa legal, bacana, boa. Mas para onde Paulo queria ir, não era aquele lugar que Deus queria. Deus queria que Paulo levasse a mensagem dele para outras pessoas. E lá nesse outro lugar que Paulo iria, a mensagem ia ser recebida com mais acolhimento. E ela ia se expandir de uma tal forma que chegou em mim e você hoje. Antes, o evangelho estava só na Ásia. Quando Paulo passa a Macedônia, que ele vem para a Europa, ali na Europa, o evangelho é difundido e chega até onde a gente está hoje. Então, você vê, Paulo, ele esperou. E aí, quando Deus mostrou a direção, olha como foi benéfico, olha como foi bom. E foi bom para além do tempo que Paulo viveu. Paulo não está nos dias de hoje, mas o evangelho está aqui. Tudo porque ele foi sensível a ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Então essa é a reflexão que eu quero deixar, que a gente essa semana, e não para essa semana, para todos os outros dias, que a gente tenha a sensibilidade de ouvir Deus falar, porque aquilo que Deus tem para falar comigo e com você, o caminho que Ele tem para mostrar, a direção, vai ser boa para mim e para você, e vai trazer benefícios e frutos, até para além daquilo que você está esperando, tá bom? Fique com Jesus!